Botafogo e Flamengo. Fã de esporte, lateral, experiente, um dos líderes desse elenco do Botafogo. A gente vai bater um papo agora com Alex Telles. Tudo bem, Telles? Tudo bem, tudo bom? Muito obrigada por receber a gente. Eu já começo te perguntando, porque o torcedor botafoguense quer saber. Como é que você tá? Como é que tá o seu joelho? Você tá fora do clássico? Ainda assim, infelizmente, né, queria estar muito presente no clássico. Sou um cara que me cobra bastante, quero estar sempre ajudando o grupo, mas ainda o processo da recuperação do meu joelho é um pouco complexa, né? É uma dor que eu tenho já há muitos anos, por uma operação também de muitos anos. E esse ano eu acabei jogando muitos jogos no sacrifício, né? Até pelas vezes do Cuiabano também. Então a conta chegou um pouco depois, mas já estou bem melhor, já estou na academia, fazendo a transição para o campo. Então acredito que na próxima semana eu esteja treinando normalmente. E como é que é ficar fora de um jogo tão importante, um Botafogo e Flamengo? É difícil ficar, porque é um clássico, né? Um jogo importante, é um jogo de alto nível, né? Todo jogador quer jogar jogo grande. Eu, graças a Deus, sempre acostumado a jogar jogos grandes e poder ajudar de uma certa forma. Eu vinha numa crescente boa também, ajudando a equipe com assistências, com gols. Então é um jogo que é difícil de ficar de fora, mas no dia a dia eu dou o meu melhor com palavras, com uma motivação, com um conselho. Todos os dias eu estou assistindo o treino no campo junto com eles, termino meu tratamento, vou no campo para poder acompanhar e poder, de uma certa forma, ajudar com o que eu posso. E o Botafogo quer se manter ali na parte de cima da tabela, o Flamengo quer voltar à liderança. Como é que vai ser essa batalha? Como eu disse, se tratando de um clássico, um jogo grande, todo mundo quer sair vencedor. Obviamente que a gente está jogando na nossa casa, né? A gente pede o apoio do torcedor, como o Nilton Santos fica quando vem cheio e vem com todo o apoio da nossa torcida, né? Eu sempre comento e falo que é um 12º jogador de verdade. Eu já senti em muitos jogos isso. E vai ser um jogo muito disputado, até pelos últimos anos, pelo o clássico também que teve no Carioca, que teve muita polêmica, um jogo muito acirrado. Eu acredito que vai ser um jogo, obviamente, tomara que sem violência, né? Que a gente sempre pensa nisso, que seja jogado na bola e que com certeza vence o Botafogo. Valeu, pessoal. Nesta quarta-feira, aqui no estádio Nilton Santos, 19h30, o Flamengo volta às atividades no calendário do futebol brasileiro. Tem clássico com o Botafogo e muito importante, o Flamengo perdeu a liderança para o Palmeiras também por pontos. Agora o Palmeiras está na ponta da tabela do Campeonato Brasileiro com 58 pontos. O Flamengo vem logo atrás com 55. Para essa partida, o De La Cruz não deve atuar. Gramado sintético, aquela questão do joelho dele, então deve ficar fora. O Saul também tem uma possibilidade de não atuar nesta partida, incômodozinho no tornozelo, já vem tratando há algum tempo, joga com incômodo há algum tempo. O Flamengo está de olho nas próximas partidas, Palmeiras e também Racing pela Libertadores logo na sequência. Quem vai estar em campo é a Arrascaeta, camisa 10, que tem um contrato muito bem encaminhado para renovar por mais 2 anos aí com o Flamengo. O atual vínculo expira no fim de 2026, mais 2 anos, possibilidade até de um terceiro, mas o Arrascaeta está bem próximo de acertar mais um longo vínculo com o Flamengo, se tudo der certo, e ele está pendurado. Então tem 2 cartões amarelos, se tomar o terceiro, fica fora da partida contra o Palmeiras no fim de semana. Mesmo caso, por exemplo, do Jorginho, volante, ali participando no meio de campo do técnico Felipe Luiz. Muito bem, olha, Fãs de Esportes, daqui a pouco vamos falar de outra renovação, do Felipe Luiz, que está nessa conversa com o Flamengo para renovar o seu contrato para 2026, tá? Agora vamos falar sobre o Clássico. É um jogo muito importante para as duas equipes, é um Botafogo que também está no momento irregular, o Flamengo também, mas o Flamengo com essa obrigação para não ficar muito longe do Palmeiras. O Palmeiras joga ainda contra o Red Bull Bragantino, mas joga em casa. E é claro que uma vitória do Palmeiras jogando contra o Red Bull Bragantino é algo muito natural de acontecer, Zupa. A tarefa do Flamengo é uma tarefa mais complicada, o que não quer dizer que a tarefa do Palmeiras não seja complicada. O Palmeiras com muitos desfalques, o Flamengo não, com bem menos. Mas o Flamengo entra com a pressão, né? Quem entra com a obrigação, entre aspas, da vitória para manter o campeonato vivo, né? Tão vivo quanto esteve as últimas 27 rodadas, é o Flamengo, especialmente pelo duelo, pelo confronto direto do próximo domingo, o jogaço que teremos no Maracanã. Então, o Flamengo vai enfrentar um time
time de ótimo nível, que é o Botafogo, um time que joga dentro da sua casa e que é muito agressivo, tal qual é também o Flamengo, então vai ser um jogo de muita trocação, mas ele, Flamengo, tendo que vencer para não correr o risco de no domingo ver a vantagem chegar até 9 pontos, né? Então eu tô curioso para ver como o time do Flamengo vai reagir nesse primeiro momento de fato atrás do Palmeiras, atrás na pontuação, inclusive, contra um time do nível do Botafogo, que briga por uma vaga direta à próxima Libertadores. Então é um jogo com muitos elementos. Além, o que a gente menos tem falado é sobre a rivalidade entre Flamengo e Botafogo, que é também muito grande. Então é um jogo com vários elementos de lado a lado, mas claro que o Flamengo mais contra a parede pelo atual panorama do campeonato. E tem aquela coisa, né, André? É um Flamengo que ficou essa data FIFA treinando com seus principais jogadores, então o Filipe Luís teve esses atletas à sua disposição. Então tem ainda isso, quero ver o Flamengo apresentar o futebol que não estava apresentando nas últimas rodadas. A gente vai poder ver como o Flamengo vai se comportar como equipe e o clube todo, né? A comissão técnica, como que o trabalho vai ser administrado no dia a dia, todas as coisas que fazem parte de um clube permanentemente em ebulição, pro lado bom, pro lado ruim, quando as coisas não vão bem. Mas a gente vai ver o caráter do Flamengo como perseguidor. Até agora no Campeonato Brasileiro, o Flamengo sempre foi visto quase que independentemente da pontuação, da classificação, como o time que deveria ganhar, o time que deveria ser o campeão. Por uma questão de potencial, aquilo que nós conhecemos do time do Flamengo, a quantidade de jogadores de altíssimo nível, os craques, os jogadores que são decisivos que o Flamengo tem em grande número no seu elenco. Agora, já no que nós podemos chamar de fase final do Campeonato Brasileiro, existe uma situação diferente. O Flamengo persegue o líder. E o líder é um time que tem interesse no campeonato e também tem interesse na Copa Libertadores, porque existe a grande possibilidade, eu até, se você for me perguntar, você não me perguntou isso ainda, mas eu acredito mas pode falar. Que o time que vai ganhar o Campeonato Brasileiro será o mesmo time que ganhará a Copa Libertadores. E o Palmeiras tem interesse nesses 2 troféus, condição para ganhá-los, assim como o Flamengo. Só que agora, no campeonato de pontos corridos, quem está na frente é o Palmeiras. E nós vamos poder ver como o Flamengo administra uma situação que ele não viveu até agora na temporada. Olha só, que coisa. E aí a gente segue com aquela história da Copa do Brasil por fora, né? Ninguém vai ganhar os 3, a Copa do Brasil, a Libertadores e também... No caso desses 2, evidentemente não. Não vai acontecer. Ô Zupa, queria que você falasse, a gente está falando um pouco de Botafogo e Flamengo, pensando muito no Campeonato Brasileiro, mas é claro que é uma rivalidade muito grande. E tá jogando no Newton Santos. O Botafogo vai para cima do Flamengo como se não houvesse amanhã. Assim, não sei se como não houvesse amanhã, mas a característica do trabalho do David Ancelotti e o perfil de elenco que o Botafogo tem é o perfil agressivo, como o do Flamengo também é, né? O do Flamengo como elenco, do Flamengo como clube, do Filipe Luís como técnico também. E o Botafogo joga na sua casa, no seu gramado, né? No seu gramado sintético, onde ele está muito acostumado, onde torna o jogo muito mais rápido. Então, acho que quando a gente pensa na qualidade do espetáculo que teremos amanhã no Newton Santos, é um jogo que promete alto nível de futebol apresentado de parte a parte. Quem vai conseguir dominar quem vai tomar mais iniciativa sobre o jogo é uma das chaves desse duelo. Mas é uma tarefa complicada para o Flamengo. Não é o tipo de jogo que a gente olha e fala, se não for 3 pontos aqui, vai ser uma grande surpresa. A questão é que se não for 3 pontos, se não forem os 3 pontos para o Flamengo, o campeonato pode começar a correr o risco. E o Flamengo tem que conseguir administrar essa equação contra um time do nível do Botafogo. Pois é, faltando 10 jogos, né, para o final do campeonato. E o Botafogo querendo essa vaga de Libertadores, tentando o G4. E o John Textor acaba de sair de uma confusão e estão querendo colocá-lo em outra confusão. Isso aí é o cúmulo do absurdo. E essa confusão envolve nada mais, nada menos do que Leila Pereira. Estão querendo arrumar para a cabeça do homem, hein? Só espero que ele não caia nessa. E eu vou falar sobre isso e também sobre uma informação que saiu referente a um jogador que empolgou a torcida do Botafogo. Essa daí não dá para deixar passar. Só que antes de entrar nesses assuntos, eu vou te pedir uma gentileza. Deixa o like no vídeo, tá? Clica no joinha. Se você não me conhece, prazer. Meu nome é Renato, sou da mídia independente. Futebol por aqui é falado sem clubismo. Se você gosta disso, seja muito bem-vindo e inscreva-se no canal aí, tá bom? Para dar essa força e para fazer esse projeto crescer cada vez mais. E só um detalhe, quando você clicar no botão inscrever-se que está aqui embaixo, você vai ver uma situação curiosa. Vai aparecer 2 canais. Esses 2 canais são meus, tá? Esse aqui, que é o Enfim do Esportes, e o canal chamado Renato Persona.
E você é bem-vindo nos dois canais. Se quiser se inscrever nos dois, fica à vontade. Eu te agradeço muito desde já. Faço muita questão de você, viu? E o pontapé inicial desse vídeo vai em cima de uma informação que alegrou o coração dos amigos botafoguenses. Justiça do Rio anula decisões de reunião da SAF, mas mantém Textor no Botafogo. Reunião do Conselho de Administração mudou a estrutura e autorizou novas movimentações. O empresário norte-americano diz que não há disputa no Conselho da Eagle Football e julga os efeitos da decisão judicial como nulos, visto que ele já havia concordado em cancelar os atos da reunião do dia 17 de julho. E para falar a verdade, eu sempre tive essa impressão que o John Textor não ia largar o osso. Ele realmente gosta do Botafogo, ele tem prazer de estar lá, só não vê quem não quer. Eu não estou sendo engenheiro de obra pronta não, viu? Eu sempre falei sobre isso aqui no canal, quem me acompanha há um tempo sabe. Eu cansei de rebater esse sensacionalismo vindo da mídia clubista e tendenciosa quando diziam que o John Textor estava prestes a sair do Botafogo. Estão botando ele para correr, logo logo ele cai. Tá aí, ó, mais vivo do que nunca. E ainda sobre o John Textor, saiu outra informação referente à pessoa dele. Só que ele precisa tomar muito cuidado para não sofrer os efeitos colaterais disso. Eu já te explico o que é, tá bom? A informação é essa. John Textor se desculpa com Leila Pereira e celebra a paz. Fui longe demais com o Palmeiras. Agora presta atenção nos detalhes ardilosos da matéria. Empresário se desculpa. Em entrevista ao All Sport, ele disse que passou do ponto com o Verdão em toda a polêmica envolvendo os dois clubes e ainda se desculpou com a presidente após, na sua visão, errar. E olha o que ele falou. Penso nisso o tempo todo, porque cresci com transtorno de déficit de atenção extremo. Você pode ser muito míope, tapar parte dos olhos e ser como um cachorro perseguindo um osso. Tudo que você vê é o osso. Eu fui assim a vida toda e, na maioria das vezes, me serviu bem. Então, sabe, acho que, no fim das contas, Leila e eu encontramos a paz. Quando você está errado, tem que ser humilde, tem que assumir, você tem que se desculpar. Tipo, sabe, eu fui longe demais com o Palmeiras por causa daquele jogo em particular. O norte-americano ainda comentou que o jogo no Mundial de Clubes acabou servindo como um divisor de águas. Abre aspas. No momento mais tenso do jogo, a gente estava conversando. E então as pessoas continuam sendo seres humanos, e ela levou a melhor sobre nós naquele dia. Demos um grande abraço um no outro e acredito que foi genuíno, sabe? Fecha aspas. Baita atitude nobre de um cavalheiro. O Textor tem toda a razão, ele tem que acabar com isso de uma vez por todas. Por quê? Porque quem estava sendo prejudicado com isso, de tabela, era o Botafogo, é ou não é? E ele mesmo quase se ferrou com essa situação. Ele falou que tinha provas de uma suposta maracutaia e ele apareceu com evidências. Até a própria torcida do Botafogo não achou legal essa atitude dele, porque ficou todo mundo na expectativa, né? De repente ele apareceu com evidências. Mas ele não está errado de desconfiar. Não está errado não, porque as evidências de erros induzidos no futebol brasileiro, elas gritam o tempo todo. Uma coisa que eu vivo dizendo, cai 10 mil à direita, 1000 à esquerda e o Palmeiras nunca é atingido. O Palmeiras nessa brincadeira já faturou 15 pontos. E eu sempre deixo claro que o Palmeiras não tem nada a ver com isso até que se prove o contrário. O que temos de concreto é a falta de preparo dos árbitros desse país. É um pior do que o outro. E o que a CBF faz para mudar esse quadro? Até agora, nada. E aí cabe à diretoria dos clubes baterem na porta da CBF quando se sentem prejudicados. E o Palmeiras tem um bastidor muito forte. E não é só a diretoria que reclama, é a comissão técnica, Abel Ferreira e companhia, são os jogadores também, vai todo mundo para cima. E geralmente um árbitro que erra contra o Palmeiras é difícil acontecer, mas quando acontece, o cara é afastado. Por toda essa pressão que o Palmeiras exerce na CBF, o cara é escanteado do futebol brasileiro. Agora, quando erram, por exemplo, contra o São Paulo, que nem rolou no clássico contra o Palmeiras, aquele escândalo, um dos maiores assaltos futebolísticos da história do esporte, sabe o que acontece? Isso aqui, ó. Hilbert Estevão, que comandou o VAR de São Paulo e Palmeiras, será promovido ao quadro da FIFA do VAR em 2026. E sabe o que o São Paulo vai fazer com relação a isso? Lamentar, no máximo. E tem um detalhe, sabe por que a CBF liberou os áudios dessa vergonha para o São Paulo? É porque toda essa bagunça acabou respingando no Flamengo e prejudicou eles. E o Flamengo também tem uma diretoria forte, ok? Então partiram para as cabeças e até um deputado flamenguista entrou na causa também. E aí a CBF divulgou. Não foi por causa de São Paulo, não. E agora chegamos no ponto que eu queria chegar.
Eu desconfio que essas matérias que estão soltando por aí, colocando o John Textor como submisso a Leila, se parar pra pensar é basicamente isso, né? É pro povo chegar com a narrativa de que o John Textor é covarde, medroso, submisso, etc e tal, para de repente dar uma sacudida nele e empurrar ele pra confusão. Aproveita que o Flamengo tá indo, vai pra cima também, Textor. Só que a pior besteira que ele pode fazer nesse momento é comprar essa briga. Porque no final vai sair todo mundo e ele vai ficar sozinho na linha de fogo, como ficou em 2023. Aquele era o momento de todo mundo ir pra cima da CBF e exigir uma investigação. Não tô nem falando do Palmeiras, eu tô falando sobre erros de arbitragem. E quem foi que botou a cara sozinho? Foi o John Textor e tomou, tá bom? Então, se for pra ir pra cima da CBF, tem que ir todo mundo junto, incluindo o Palmeiras. Cara, eu chego a suar quando eu falo nesses assuntos perigosos aí. A gente precisa escolher muito bem as palavras para não ser mal interpretado, se é que você me entende. Aí você pode comentar à vontade o que você acha sobre isso, escreve aí pra gente bater um papo, tá bom? E antes de eu falar sobre o jogador, uma notícia sobre um baita de um jogador aí que saiu na mídia e a torcida do Botafogo ficou feliz com isso. Agora presta atenção nessa informação. Saídas. Alexandre Matos perde a paciência e Santos quer negociar Tiquinho Soares e Tassiano. Nos comentários dessa matéria, a torcida botafoguense chegou em peso pedindo o retorno do Tiquinho Soares. Convenhamos, o Tiquinho Soares arrebentou no Botafogo, hein? E se ele voltar para o clube, ele não coloca o Arthur Cabral no banco de reserva. Ele coloca o Arthur Cabral no olho da rua. Só que tem um pequeno detalhe que pouca gente observou. O Tiquinho, em janeiro do ano que vem, ele vai completar 35 anos de idade. É um cara muito acima da idade que o Botafogo costuma contratar. O Textor ele já contrata visando lucro. Vou trazer o cara por um valor X e vendo por um valor Y, 3 vezes mais, 4, ok? E o Tiquinho, ele tá meio que fora do mercado, ele tá se encaminhando para aposentadoria, né? Só que protocolo de vez em quando tem que ser quebrado, né? Não vai ficar visando só lucro, lucro e lucro. Traz o cara. É uma oportunidade de mercado, ele não vai chegar ganhando 2 milhões de reais, como os ídolos do meu tricolor chegam no clube, falam que amam o São Paulo, chega lá recebendo 2 milhões, 3 milhões e não jogam. Vivem no departamento médico. O Tiquinho pelo menos joga. Só que é aquilo, né? A verdade foi feita para ser encarada. A chance do Tiquinho Soares voltar para o Botafogo é quase zero. Eu vi muitos botafoguenses empolgados com a situação. Só que se eu fosse botafoguense, eu não alimentava as minhas expectativas. Só uma dica. Mas e você, gostaria de ver o retorno do Tiquinho Soares? Comenta aqui que eu gostaria muito de saber. Calma, não vai embora ainda. Aqui em cima tem um vídeo especialmente escolhido para você. E aqui embaixo tem o último vídeo que a gente postou. Corre lá e assiste, é maneiro. E aqui você vai se inscrever no canal. Clica aqui, se inscreve no canal, dá essa moral pra gente. Tamo junto.